Alexandre Magno, em 323 a.C., o grande império construído por ele foi dividido entre seus generais, e o Egito ficou sob o domínio de Ptolomeu. Em 306 a.C., Ptolomeu fundou um grande centro de estudo em Alexandria, o Museu, conhecido como Refúgio das Musas. E foi trabalhando na biblioteca deste museu que o grande matemático grego Euclides construiu uma das maiores obras matemáticas até o momento, Elementos. Euclides não fazia cálculo, ele usava régua não graduada e compasso, e através de enunciados longos e confusos, ele fazia construções geométricas, não para resolver equações, simplesmente para descobrir as propriedades dos elementos geométricos. Através das construções geométricas feitas por Euclides, nós vamos resolver uma equação do segundo grau. Pelo menos vamos achar uma das raízes dessa equação. A equação x² menos 5x mais 4 pode ser escrita na forma de 5x menos x² igual a 4. Traçamos o segmento AB de comprimento 5. Esse comprimento é o coeficiente numérico do termo em x da equação. Dividimos o segmento AB ao meio. Traçamos um segmento CP perpendicular ao segmento AB, cujo comprimento é a raiz quadrada do segundo membro da equação, raiz de 4, que é igual a 2. Em seguida, desenhamos uma circunferência cujo centro é o ponto P, sendo a medida do raio o comprimento do segmento CB. A circunferência corta o segmento AB no ponto D. Construímos o retângulo ABEF, tal que DB é igual a BE. Completamos o quadrado DBEG. A área do quadrado DBEG é dada por x², sendo x uma raiz da equação. O comprimento de um dos lados do quadrado DBEG é a própria raiz da equação. Embora para nós seja difícil entender a resolução de Euclides, o teorema de Pitágoras nos ajuda a compreender por que o comprimento do lado DB é uma raiz da equação. Unimos os pontos D e P para obter o triângulo retângulo CPD. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo CPD. Dessa forma, obtemos a resolução da equação. Até por volta de 830 d.C., não se conhecia uma equação eficiente, uma forma eficiente de resolver equações de segundo grau. Os matemáticos da Babilônia já sabiam resolver equações de segundo grau, mas não se importavam com os métodos. Em 830 d.C., o maior matemático árabe de todos os tempos, Al-Khwarizmi, escreveu um livro dando maiores informações sobre as resoluções de equações de segundo grau. E por volta de 250 anos depois é que surgiu o famoso Bhaskara, que definitivamente desenvolveu a fórmula de resoluções de equação de segundo grau que nós conhecemos até hoje. Mas também sabemos que na realidade não foi Bhaskara exatamente quem desenvolveu essa fórmula, não é isso? Ela foi encontrada basicamente por volta de um século antes dele fazer o enunciado dessa descoberta.